Olá, bem-vindos a esta nossa explicação. Hoje, a gente vai explorar uma dinâmica fascinante, super profunda e com a qual, cá entre nós, absolutamente todo mundo pode se identificar: a relação entre pais e filhos. O material que vamos destrinchar hoje é um texto devocional sensacional chamado O Dever da Honra, o resgate do quarto mandamento. Nós vamos entender juntos o que realmente significa aquela instrução bíblica de honrar pai e mãe e descobrir por que a nossa visão natural sobre isso costuma estar, digamos, um pouquinho equivocada. Para começar, indo direto ao ponto, pensem um pouco. Como a nossa percepção sobre os nossos pais muda ao longo do tempo? Se a gente refletir sobre a nossa própria trajetória, a forma como enxergávamos as figuras do nosso pai e da nossa mãe aos 5 anos de idade é drasticamente diferente de como a gente via aos 15. E é mais diferente ainda na vida adulta, né? O texto base aponta exatamente para essa verdadeira montanha-russa de percepções que todos nós vivenciamos. E isso nos leva direto para a nossa seção 1, o ciclo da percepção, onde a gente entende essas mudanças com o tempo. Olha que interessante, a nossa jornada de maturidade segue um padrão muito claro. Na infância, os pais são vistos como os absolutos senhores da verdade. Eles sabem de absolutamente tudo. Mas aí, bom, chega a adolescência. Aquela ilusão de perfeição se quebra e os erros deles ficam super evidentes. Na juventude, a crítica geralmente atinge o pico. Rola aquela conclusão precipitada de que eles não sabem de nada sobre o mundo moderno. Mas, felizmente, na vida adulta, os papéis se invertem. Surge aquele reconhecimento de que eles, na verdade, eram muito sábios e simplesmente fizeram o melhor que podiam com os recursos e a cabeça que tinham na época. Só que aí mora o perigo. Atingir essa compreensão na vida adulta traz uma falsa sensação de dever cumprido. A gente costuma achar que, só por finalmente entender as dificuldades que eles passaram, nós alcançamos a maturidade e pronto, merecemos alguma recompensa. Mas o ponto crucial aqui é: alcançar a maturidade e entender as razões dos nossos pais não garante que a gente está cumprindo o mandamento bíblico. Entender, pessoal, não é necessariamente a mesma coisa que honrar. O que complica um pouco as coisas e nos leva para a seção 2, o mandamento incondicional. Vamos ver como isso funciona sem avaliar méritos. O texto lá de Efésios 6 diz com todas as letras: honre o seu pai e a sua mãe, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. O material destaca muito bem que este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa claríssima de prosperidade. À primeira vista parece um acordo super simples. Você honra e a recompensa vem. Mas a simplicidade acaba exatamente aí, porque surge aquela pergunta direta que até incomoda: a honra depende de mérito? Essa é a clássica armadilha que a nossa lógica humana costuma cair. A gente tende a condicionar o mandamento a uma avaliação nossa de quão bons, amorosos ou sábios os pais foram durante a nossa criação. No entanto, o documento nos confronta diretamente. A ordem de honrar é absolutamente incondicional. Prestem atenção nisso, a honra independe de falhas humanas. Não importa nem um pouco se existem mais defeitos do que qualidades, ou se houve erros graves no processo de criação. O dever de honrar não é uma medalha por um trabalho perfeito de maternidade ou paternidade, mas sim um princípio absoluto estabelecido que não muda conforme as nossas avaliações diárias. E isso nos leva a uma constatação dolorosa, mas real. A lei, no fim das contas, revela as nossas próprias falhas, e não as deles. Uma instrução que parecia tão simples se revela quase impossível de ser cumprida com perfeição pela nossa própria força. Como a gente consegue honrar incondicionalmente seres humanos cheios de falhas quando a nossa própria natureza é altamente crítica? Teoricamente, não cabe aos filhos avaliar os pais, mas a realidade prática é que a gente passa a vida inteira fazendo exatamente isso. É exatamente por não darmos conta disso que a gente entra na seção 3, o único filho perfeito, a obediência de Jesus. A saída para essa nossa incapacidade está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, que diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. O material usa essa passagem para apontar para a figura de Cristo como a exceção definitiva à nossa limitação humana. Pensem só, Jesus cumpriu perfeitamente o mandamento bíblico.
Ele foi o único que conseguiu de maneira irretocável. Ele observou a lei de forma integral, honrando tanto o Pai Celestial quanto os seus pais terrenos, sem falhar um milímetro sequer nessa obediência incondicional. E a consequência direta disso pra gente é maravilhosa. A obediência dele preenche exatamente aquela lacuna deixada pela nossa incapacidade. É por meio disso que a gente alcança o perdão divino pelas nossas falhas constantes em honrar nossos pais. É isso que nos dá acesso àquela vida abençoada que a gente jamais conseguiria por mérito próprio. Sabendo de tudo isso, vamos para a nossa quarta e última sessão. Olhos de honra e gratidão, uma nova visão. Porque agora que a gente compreendeu essa base de graça, a gente precisa de dicas práticas para aplicar o perdão na rotina familiar, né? Na prática, significa exercitar o perdão naqueles pequenos atritos do dia a dia. É respirar fundo antes de dar uma resposta ríspida num domingo de tarde. É escolher ativamente engolir o orgulho e não reviver erros do passado no meio de uma discussão que não tem nada a ver. É uma mudança de chave. A nossa tendência humana natural fica sempre balançando entre a idealização, de quando a gente é criança, e o excesso de crítica quando cresce. Mas o padrão do texto é o oposto. E para substituir julgamentos críticos por atitudes de gratidão, o material lista 3 passos simples. Anotem aí. Primeiro, reconhecer o seu próprio lugar de filho, e não de juiz. Segundo, focar nas intenções positivas e nos sacrifícios que estão por trás das ações muitas vezes imperfeitas dos seus pais. E terceiro, verbalizar. Fazer um agradecimento diário por algo específico que eles tenham feito ou ensinado para você. O material encerra com um pedido muito profundo. Faz-nos ver nossos pais com os olhos da honra e não de julgamento. E trazendo exemplos reais sobre como isso funciona no cuidado com pais idosos no dia a dia, a coisa fica muito tangível. Significa ter aquela paciência redobrada para ouvir as mesmas histórias de 30 anos atrás, pela enésima vez, com um sorriso no rosto. É ajudar com muita graça e leveza nas limitações de saúde e mobilidade que chegam com o tempo. É entender que dar a eles o nosso tempo de qualidade agora é literalmente a forma mais pura de honrar quem doou a vida toda por nós. Para a gente fechar esta nossa explicação, fica uma provocação para todos nós levarmos para a vida. Você vai escolher a avaliação rígida ou a gratidão genuína hoje? Imaginem só como seria possível transformar o clima na família, acabar com aquelas tensões chatas e curar ressentimentos velhos simplesmente optando pela honra incondicional. Fica aqui esse desafio de mudança de perspectiva para a gente pensar. Muito obrigada por acompanharem esse estudo com a gente e até a próxima!